Olá, eu sou o Luiz e esse é o Que Passa, o programa de divulgação científica da Unila. Eu estou com meu amigo Jackson e hoje a gente vai conversar sobre a sustentabilidade no ciclo do café, com a professora Aline Totti e a Emilene Lourenço. Se apresentem para a gente, por favor. Olá, eu que agradeço primeiro o convite. Então, como você falou, meu nome é Aline, né? Eu sou formada em Química e tenho pós-graduação, tanto mestrado, quanto doutorado, quanto pós-doutorado em Ciências de Alimentos, né? E todos os temas de dissertações, tese, foi o café, né? E eu sou, além de ser química, né? Foquei bastante nessa parte de alimentos. Eu sou a Emilene, eu sou engenheira ambiental, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu tenho uma segunda formação como química, que foi o que me possibilitou colocar as minhas ideias de engenharia ambiental em prática. E eu sou apaixonada por resíduos, então a professora Aline adora o café e eu fiquei com a parte dos resíduos do café. Eu também estou direcionando as minhas pesquisas para essa área de sustentabilidade, utilização de resíduos, produção de alimentos de qualidade e produção de energia. Legal. E para a gente começar, o café é uma das bebidas mais consumidas do mundo, né? O que leva a gente a crer que ele gera também, é um dos maiores geradores de resíduos do mundo, né? E por que inserir o café no cenário da sustentabilidade? Então, vamos começar pelo Brasil, né? O Brasil é o maior produtor, né, mundial de café, assim, só para vocês terem noção, a produção brasileira é 35% da mundial. Se você somar a produção dos 3 próximos países, né, produtores, não dá a produção do Brasil. E além da gente produzir café, a gente também é o segundo mercado consumidor de café. Considerando só o mercado nacional, a gente produz anualmente, tá, cerca de 900 mil toneladas de borra de café, tá? E isso, a maioria das pessoas, né, joga no lixo, não faz nenhum aproveitamento. E como eu faço pesquisas de café há muitos anos, né, então eu sempre visei assim, a qualidade do café, né, tentar achar marcadores de qualidade, enfim. Eu fiquei pensando nesses resíduos, né, nesse grande, né, resíduo, esse volume muito grande. Ainda mais que o consumo interno brasileiro vem aumentando lá em já. Então, o que fazer, né? Ainda mais depois da Agenda 2030, né? Que o Brasil é um dos países que assinou, né, essa agenda. Então, como a gente transformar, né, esse resíduo em algo sustentável, né? Então, a gente estudando todo o ciclo de produção do café, a gente tem sustentabilidade na produção agrícola, alguns resíduos agrícolas já têm um destino útil, né? Na indústria de torrefação, só não temos ali na cadeia final, que é depois do consumidor, né? Então, por isso, foco na borra do café, né? E já fiz um levantamento e vi que é viável, sim, foi até um estudo realizado na Alemanha, que é viável sim produzir cogumelos comestíveis, que também o consumo brasileiro vem aumentando, na borra de café. Então, foi a grande, assim, foco do projeto, né? Fazer a borra, transformar em outro alimento, né? E sustentabilidade. E só para complementar o que a professora Aline disse, eu pensando já pelo lado dos resíduos, a borra de café é algo muito volumosa, né? Ela fica ali com bastante água, bastante umidade, cerca de 70%. Então, é algo que ocupa muito volume quando você pensa em todo esse montante nos nossos aterros sanitários, né? Então, isso vai ocupar um volume, vai inviabilizar a vida útil a longo prazo desses aterros, vai se decompor ali, vai produzir gases que vão para a atmosfera. Então, dá uma utilização, tornar isso que é um problema para a sociedade, né? Em algo útil, que gere valor agregado, que pode estar entrando nos processos produtivos aí, gerando alimentos de qualidade, né? É algo muito
que beneficia a nossa sociedade de várias formas, né? Só complementando, e assim, é um resíduo, né? A gente fala de resíduo, que é um resíduo que ele é muito nutritivo, né? A gente tem o café ali, a gente faz um processo de extração, né? Que é a bebida do café, é um processo de extração aquosa. Só que a gente fica com uma matéria que tem muitos nutrientes. A gente tem carboidratos, a gente tem minerais, temos gordura, tudo ali ainda naquele resíduo, porque a extração aquosa, é claro, com um café expresso, né, você está aplicando ali água, alta temperatura e pressão, ele extrai muito mais do café. Só que métodos mais tradicionais de filtração, aqueles mais brandos, não extraem tanta coisa, né? Mas assim, mesmo o resíduo do café expresso, ele é um resíduo nutritivo, né? Então, esses nutrientes estão sendo jogados fora, né? Então, gente, é uma outra maneira de reaproveitar esses nutrientes, agregando valor a uma matéria que... Peraí. Sem te cortar, mas era porque eu fiquei com duas curiosidades e eu não vou aguentar esperar para a próxima pergunta. A senhora falou que o Brasil é o segundo maior consumidor de café. Eu queria saber qual o primeiro. E a senhora falou também que estava fazendo pesquisa dos marcadores do café. E eu queria saber que marcadores eram esses. Então, o primeiro maior consumidor mundial é os Estados Unidos, tá? Ele é o grande consumidor. A Europa, como um todo, é uma grande consumidora também. Só que considerando os países, né, de colocação por causa da dimensão dos países, mas o maior consumidor é os Estados Unidos. Tá? E falando de marcadores de qualidade, que eu procuro muito, são marcadores, assim, voláteis, né? Se você pensar em qualquer alimento, existe o gosto e existe o olfato, né? Só que quando a gente fala de gosto, nosso paladar, a gente é capaz de distinguir só 5 sabores, né? Salgado, doce, amargo, ácido e o umami, que é aquele gosto do sazon que realça, né? O resto todo é aroma, tá? E o café é uma das bebidas, né? Os alimentos, eu vou dizer assim, que mais tem aroma. Só para vocês terem uma noção, é cerca de 10 gramas por quilo de café. Quantidade máxima. Parece pouco, 10 gramas por quilo, mas não é. Para o aroma, é uma quantidade muito significativa. Se você morder uma maçã no final do corredor ali, ninguém vai sentir o aroma dessa maçã. Mas se alguém fizer um café, você imediatamente sente. Então, existem marcadores voláteis de qualidade. Então, nas minhas pesquisas, eu consegui identificar uns que dão notas ruins e outros que dão notas muito boas. Então, a minha pesquisa foi muito direcionada para a parte aromática do café. E grande parte dessa pesquisa foi desenvolvida aqui dentro da Unila, tá? A gente já tem artigos saindo e publicados, pesquisas desenvolvidas aqui dentro. Essa grande produção brasileira, tem aqui, não sei se é lenda ou é real, mas o café bom vai para fora e o ruim fica aqui. Então, a gente é o maior consumidor de café ruim. Exatamente. Então, não é o foco da entrevista, mas eu gosto de falar nisso, né? No próprio processo de produção dos grãos de café, o café ele tem uma florada que ele não é uniforme. Então, no mesmo cacho, você vai ter um grão que ele está verde ainda, tem um grão que está no ponto de colheita, que é o cereja, que a gente chama, e tem aquele fruto que já passou, né? E isso tudo é colhido no mesmo momento, né? Claro, o produtor ele escolhe o momento ideal de fazer a colheita, a gente tem maior fruto cereja. E isso gera defeitos, que se chamam defeitos pretos, verdes e ardidos. É justamente a cor do grãozinho, ele fica verde, que é aquele grão natura. O preto é aquele que passou, e o ardido é que, no processo lá de beneficiamento, que se transforma o fruto em grão, ele sofreu algum processo de fermentação inadequado e ficou ardido. Ele fica bem ácido, né? E o volume disso é muito grande. Então, assim, para onde vai esse café? Não é exportado. Esse café fica no Brasil e quem consome são os brasileiros.
tá? Então, esses cafés populares que tem no mercado, temos que são... Eu já peguei cafés que eram 100% grãos defeituosos, tá? E aí, o que eles fazem? É que se criou-se aqui o torra extra forte. Então, eles torram bem, que é para mascarar todos esses defeitos. Então, a dona de casa, né? Nós, agora não é mais dona de casa. Os donos de casa e as donas de casa, quando fazem um café, gostam que põem 2 colherzinhas lá e fica aquele café preto, né? Mas o sabor, o aroma, né? Não é bom. Se você tomar um café de alta qualidade, que são de cafés gourmets, você vai... Tem pessoas que falam, não, isso não é café, né? Não gosto, até não gosto, por causa que estão acostumados com esse café ruim, forte, muito amargo, né? Muito escuro. Os cafés gourmets, eles são torrados em torras bem leves, totalmente diferente, que é justamente para você sentir toda a potencialidade. Tem a escala, né? Tem escala, a BIC criou uma escala. E essa diferença, ela também acaba pesando nos benefícios do reaproveitamento dessa borra ou não interfere? Tem diferença, sim, porque uma bolsa, né, feita de um café de qualidade, mas de não qualidade, tem diferença química, né, de nutrientes. Mas tudo pode ser reaproveitado, né? Mesmo essa borra feita com café ruim, tem nutrientes ali. Quando eu falo desses nutrientes, eu falo, assim, de carbono, nitrogênio, né, ferro, magnésio, que está contido ali, né, nesse pó, né, residual da pepita. Então, quando a gente fala de sustentabilidade e reaproveitamento, nada é descartável, até os grãos defeituosos. E como que surgiu a ideia dessa pesquisa? É justamente aquilo que eu te falei, né, trabalhando com qualidade no volume, eu fiquei pensando, né, nessa outra temática que era dar um destino para essa borra, né? Eu sempre trabalhei com café, com a bebida e até eu consumo muito café, então isso me incomoda, né? Ficar jogando essa borra fora, né? Então, e eu gosto muito de cogumelo, né? Tem cogumelos comestíveis e vi isso na Alemanha e falei assim, por que não, né? O Brasil, que é o grande produtor, o segundo maior consumidor, na África é isso, né? E foi aí que surgiu a Milene vida. Eu ia perguntar isso agora. Como que a Milene entrou na história? Do ex-aluna, mas já se formou do nosso curso de licenciatura em Química, né? E ela tem a segunda formação dela, que é na área ambiental. E depois, quando eu fiz a exposição desse projeto, ela surgiu como uma candidata que foi, assim, o que eu falo foi uma parceria perfeita, né? Eu tenho a parte do café, ela entende de resíduos, também gosta de cogumelo. Então, a gente conseguiu conduzir muito bem essa pesquisa. Na verdade, eu fiquei sabendo do projeto da professora, eu não conhecia a professora Aline, e falaram, olha, tem uma professora que está precisando de alguém para trabalhar. E eu falei, eu só lembro que a gente entrou em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, e foi assim, qual é o projeto? É resíduos de café. Eu falei, beleza, tô dentro. Porque eu sempre gostei de trabalhar com resíduos, eu acho incrível você pegar algo que a maioria das pessoas vê como um problema e transformar aquilo em algo novo, transformar numa solução. E eu sempre costumo dizer, transformar em dinheiro. Porque a gente fala em sustentabilidade, muitas pessoas entendem que é cuidar da parte ambiental, né? É sim cuidar da parte ambiental, é cuidar da sociedade, é cuidar das pessoas, e isso só é viável através de recurso financeiro. Então, quando você pega algo e transforma em dinheiro, automaticamente você consegue manter esse projeto em pé, você consegue englobar todos esses aspectos que são relacionados à sustentabilidade, né? Melhorando a vida das pessoas, tendo mais opção de alimentos de qualidade. É um alimento que não precisa, né, você disputar terras com outras culturas que já existem. Você pega algo sem função e dá uma função para ela que vai cumprir vários aspectos da sociedade. Então, quando eu fiquei sabendo, de cara eu já topei o projeto, fomos nos conhecer depois, né? E eu comecei, então, a trabalhar com borra de café no início, na graduação. Esse foi o tema do meu TCC. E expandi essas pesquisas para gramíneas. Hoje eu trabalho com pesquisas na área de
produção de cogumelos em gramas de podas urbanas, também outros resíduos, né? Voltados para a produção de alimentos e também a utilização desses resíduos do cultivo para a produção de biogás. E hoje eu sou aluna do doutorado da UNILA, nessa linha de pesquisas, graças a essa a pesquisa que surgiu com a professora Aline, que foi tomando uma dimensão muito grande, e hoje assim, a gente tem inúmeras ideias e muitos planos e muitos resultados a partir da utilização da borra do café e outros resíduos. Eu estava na pesquisa, né, antes de gravar aqui, aí eu vi que o uso do café, entre algumas coisas, é suprimir ervas daninhas e alguns fungos, pelo menos na minha pesquisa que eu fiz. E aí vocês colocaram um cogumelo, né? Eu queria saber como que foi a escolha para esse cogumelo e qual que é esse tipo, e se o café, né, a acidez do café não atrapalha nesse desenvolvimento. Então, existem inúmeras espécies que se alimentam de lignina, né? Todo esse material residual, vegetal, né? Ele tem ali lignina, celulose e hemicelulose na sua composição. E existe uma classe específica de fungos que se alimentam dessa lignina, faz a quebra. Essa lignina, no nosso dia a dia, ela é responsável por dar a dureza dos materiais, então é algo que não se degrada facilmente. Mas alguns fungos têm essa característica de criar uma chamada podridão branca. Não sei se vocês já viram um pedaço de madeira em decomposição, que ela fica podre, esfarelando. É isso que o fungo faz. Ele quebra essa madeira que dá essa dureza e faz com que ela se esfarele para se alimentar, através de enzimas. Então, dentro desse grupo, existem alguns fungos que são os que dão os cogumelos, né? Esse corpo de frutificação, e são lignícolas. E dentro desses cogumelos existem os que são comestíveis. Então, quando a professora veio com o projeto, ele estava meio aberto ainda. A gente sabia que tinha que ser algo que se alimentava de lignina. Mas até escolher a espécie foi um trabalho de pesquisa um pouco grande. Qual espécie de fungo comestível que a gente... Isso. Porque todos, né? Existem muitos que se alimentam de materiais orgânicos, como a lignina, né? Mas nem todos são comestíveis e nem todos dão cogumelos, né? Os cogumelos, eles são uma pequena parte ali dentro do universo enorme dos decompositores que são de fungos, né? E ainda tem que observar se são comestíveis ou não. Então, o que nós pegamos? Vários comestíveis que tinha possibilidade de desenvolvimento no mercado, porque tem que ser algo que seja consumível, tem que ser algo que tenha um mercado, né? E o Pleurotus, que é o que nós trabalhamos hoje, que é o shimeji, ele é o segundo cogumelo mais consumido no mundo e no Brasil também. E ele tem uma vantagem porque ele se adapta a várias regiões do mundo, com diferentes espécies dentro desse gênero, com diferentes cepas, ele é muito adaptável, principalmente a questões de temperatura. Em Foz do Iguaçu, nós sabemos que uma época do ano é 40 graus e outra é 0 grau. Então, nós precisávamos de um fungo que se adaptasse, né? Essa variabilidade. Então, dentro dessa espécie, nós temos linhagens que vão crescer ali no inverno e temos linhagens que vai crescer no verão. Então, nós conseguimos, com o shimeji, que é um cogumelo muito consumido, muito reconhecido na nossa região também, usar esses resíduos e ter uma boa produtividade. E quanto tempo durou esse processo para identificar o fungo? Nós estamos trabalhando nesse projeto desde 2018. Acho que foi. 2018, 2019. Foram várias tentativas até achar? Primeiro o cogumelo nasceu, parecia um ET. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Tá, aconteceu isso, vamos ler mais, vamos pesquisar mais. O que está acontecendo? O que o fungo precisa? E como nós não somos biólogas, foi muito estudo, muita leitura, correr atrás, procurar produtores dos inóculos, né, quem produzia esses fungos, como era feito. Então foi um processo bem longo, mas acredito que 1 ano e meio de pesquisa a gente começou a ter bons resultados. Nós entendemos o que o fungo queria, como ele queria, e a partir disso a gente conseguiu utilizar outros resíduos a partir da gente entender o que o fungo queria. Que aí veio a adaptação da gramínea junto com a borra do café. Que a borra ela é muito compacta, muito úmida, fica muito, vamos dizer assim, e a gramínea veio dar justamente, que também tem muita lignina, veio dar
aeração, né? Essa descompactização. Eu falava complicado, mas descompactar essa coisa do café, a borra dele, né? Então a mistura ali foi ideal na proporção de 50-50, né? Isso. Que foi a fórmula, digamos assim, ideal que a gente encontrou para... Os fungos, eles são mais parecidos com os seres animais do que com os vegetais. Por mais que a gente fale que o cogumelo é um corpo de frutificação, né? Às vezes a gente pode pensar que é meio parecido com os vegetais. Só que os fungos, eles respiram oxigênio. Então, dentro desse substrato, que é o alimento, que é a borra de café, ele precisa respirar para se desenvolver. Ele precisa de luminosidade, numa certa intensidade, ele precisa de água, ele precisa de oxigênio. Então, o que acontecia no começo? A nossa borra ficava muito úmida e o fungo não conseguia respirar. Então, a gramínea, por ela ter umas partículas maiores, veio dar esse movimento ali dentro do fungo. O fungo se sentiu mais livre e começou, então, a entrar da superfície para a parte interna desse substrato e conseguir aproveitar ele de uma forma integral. Então, os nossos cogumelos começaram a vir lindos e maravilhosos e gostosos. Espero experimentar um cogumelo. Estamos devendo cogumelo, não vai ser pessoas. Eu 101. Deixa eu perguntar, vocês falaram que, por enquanto, a pesquisa de vocês está em fungos comestíveis, né? Existe alguma ideia, algum plano disso passar para fungos industriais, digamos? Fungos biotecnológicos, isso? Não, eu pergunto porque a Milene falou uma coisa que foi muito interessante. A fala dela foi: a sustentabilidade é importante, mas todos os benefícios da sustentabilidade a gente só alcança a partir da geração de valores, né? E aí, os fungos biotecnológicos, acredito que são os que geram maior retorno econômico, no caso. Então, pode falar, uma das ideias dela para geração de energia. Então, existem muitas linhas de pesquisa, gente. Você pega assim, os fungos, você vai ver, você fala, meu Deus, por que eu não fiquei só nisso a vida toda? É muita coisa. E toda vez que você vai pesquisar algo, você encontra inúmeras coisas derivadas disso. Então, existem muitos fungos já reconhecidos por seus valores tecnológicos. Existe um mercado muito grande de produção de enzimas também, né? Essas enzimas, elas são utilizadas para muitas coisas. Existem alimentos, medicamentos. Nossa, existe muita coisa baseada em fungos. Nós temos medicamentos famosíssimos também baseado nisso, né? Mercado de cosméticos, tudo. Nós temos enzimas de fungos para clareamento dental, hoje em dia. É uma gama enorme. E nesse aspecto também nós temos uma linha de pesquisa que utiliza fungos, não só os comestíveis, né? Para pré-tratamento de resíduos diversos, lignícolas com lignina, né? Vegetais, para obtenção de combustíveis. Como essas estruturas são muito fortes, por exemplo, uma gramínea, aquelas de jardim, você pega aquilo depois de seco, você tenta quebrar aquilo na mão, aquilo parece eterno, aquilo é um negócio, uma fibra. Cadeias carbônicas muito rígidas, muito sai. Não é qualquer micro-organismo que consegue se alimentar daqueles carbonos, quebrar aquelas estruturas. Alguns fungos são capazes de fazer isso. E o que acontece? Nós produzimos muitos desses resíduos, não só da borra do café, de outras culturas alimentares, de resíduos de poda urbana, né? Resíduos inúmeros que têm essa lignina e são aí, muitas vezes, são um custo para a sociedade destinar. Por exemplo, a poda urbana, né? Milhares de caminhões de grama que vão para aterros sanitários e muitas vezes não têm uma finalidade. E esse é um resíduo de difícil degradação e esses micro-organismos fazem isso a vida toda. Eles existem para degradar isso. Então, o que pode ser feito? Esse fungo ele pode ser usado por um fim biotecnológico de degradar esses materiais e tornar eles mais degradáveis para a produção de biocombustíveis, que é o tema da minha pesquisa de doutorado. Eu trabalho com a produção de alimentos, o uso dos resíduos do cultivo de cogumelo para a produção de energia, mas também tem uma linha de pesquisa que é o quê? Eu pegar o resíduo e utilizar o fungo apenas para pré-tratar esse resíduo, apenas para deixar disponível aquele material
para os outros micro-organismos que vão vir ali, vão degradar e vão transformar essa matéria orgânica em biogás e que, consequentemente, pode ser tratado para a geração de energia elétrica, térmica, energia na forma do biometano, que é a purificação desse biogás para gerar um gás muito parecido, com características parecidas com o gás natural, que pode ser utilizado em motores a combustão, na frota de veículos, e também é um combustível que vem sendo citado, né, para um plano de desenvolvimento da sustentabilidade dos combustíveis como uma fonte de energia sustentável para descarbonização do mercado de transportes. Então, existe, gente, inúmeras rotas. Assim, a gente poderia conversar um mês sobre isso. Só para ressalvar, né, ela falou que é tema da tese dela de doutorado no Programa de Energia e Sustentabilidade da Unila, que eu nesse programa eu não sou credenciada, sou credenciada de Biociências. Lá eu sou a co-orientadora dela e a professora Márcia Beck é a orientadora dessa, só para nós crescer. A gente está aqui dando a entrevista, mas a professora Márcia também está envolvida nessa pesquisa. Como é multidisciplinar, né, acaba que a gente entra interdisciplinar, multidisciplinar, acaba que nós precisamos de profissionais diversos e os conhecimentos que esses profissionais foram adquirindo ao longo da vida para que a gente consiga desenvolver projetos com qualidade, né? Então, vem o químico, vem outro químico com as suas experiências, às vezes precisamos da ajuda de alguns biólogos, e a professora Márcia veio nesse sentido de estar no programa de energia e sustentabilidade e conseguir dar o apoio adequado para os resíduos que nós tínhamos, então, do nosso cultivo de cogumelos em boa de café e gramíneas. Professora, a gente falou do biogás aqui, falamos do fungo também. Eu uso café lá em casa para tirar o cheiro da geladeira. Deixo lá na geladeira para tirar. E eu queria saber outras formas que eu posso usar a borra de café para ser reutilizadas. Então, existem estudos sobre isso, tá? Uma destinação muito simples é você botar como adubo de planta, né? As plantas caseiras. Só que pela acidez do café não é toda planta que está adaptada a essa acidez. Algumas não aguentam a acidez do café e acabam morrendo, tá? Mas assim, esse é um destino muito comum. Tá, mas existem outras. A borra de café também está sendo destinada para a produção de materiais, justamente porque tem lignino, então filmes, sabe, de materiais. Existe extração do óleo, também para produção de biodiesel, cosméticos. Então, eu tenho uma outra linha de pesquisa que é extrair os compostos bioativos dessa borra, que não é só lignina, carbono, né? Falando de moléculas. O café tem muito antioxidantes, tá? Que são os ácidos clorogênicos. Então, a gente está com outra linha de pesquisa extraindo esse resíduo desses ácidos clorogênicos para reaproveitamento, né? Tanto utilização em cápsulas ou em cosméticos também. Então, tem várias coisas assim que a gente pode destinar o reaproveitamento da borra do café. Eu não sei se vocês podem falar, mas eu já estou prevendo uma pergunta que vai aparecer na caixa de comentários ali, que é esse experimento do cultivo dos cogumelos comestíveis. Vocês fizeram em laboratório, utilizando a borra de café e as gramíneas, né? Esse experimento é passível de ser reproduzido em casa, ou ele é um experimento específico de laboratório? Ele é passível de ser reproduzido em casa, sim, com algumas adaptações. Nós optamos por usar os equipamentos da universidade, né, por uma questão de controle. Quando nós temos ali nossos diferentes experimentos, por exemplo, nós testamos 75% borra de café com 25 gramíneas, 50-50, 25-75. Nós precisamos diferenciar esses resultados, tratar estatisticamente e mostrar, olha, qual foi o cultivo que trouxe maior número de cogumelos. Então, nós praticamos algumas técnicas que é mais precisa para laboratório para que a gente obtenha esses dados. Por exemplo, a esterilização e a autoclave. Ela é muito específica, mas, por exemplo, no cultivo caseiro, a pessoa poderia facilmente substituir por uma esterilização de uma panela de pressão. Então, assim, há como se adaptar. Inclusive,
é uma ideia que eu e a professora Aline já conversamos, mas não tivemos tempo de ter tirado o papel, é que isso seria muito aplicável em escolas, né, gente? Pra mostrar para esses jovens para onde vai os resíduos deles hoje, para onde pode ir, e que isso pode gerar muito benefício, inclusive dentro das famílias, tendo acesso a alimentos de qualidade ou tendo acesso a oportunidades de mercado, de entrada no mercado de trabalho, né? Junto com outras atividades agroecológicas. Então, é uma gama muito grande, dá sim para realizar em casa. Esse fungo, que é do gênero Pleurotus, que é o shimeji, né? Ele é muito adaptável, né? E ele, assim, é maravilhoso trabalhar com ele, comparado a outros fungos que são mais engenhosos. Então, tem possibilidade e é uma gama a ser explorada que... Uma coisa interessante, só para complementar essa viabilidade disso para a população, assim, é uma produção, né, os cogumelos não é uma produção que a gente fala de horizontal. Você não precisa de grandes espaços, grandes terrenos. É uma produção vertical, né, porque você consegue fazer ela em prateleiras, né, porque você faz pequenas, como é que fala, pacotes, chama-se blocos de substrato, né? E a produção de cogumelos, como eu disse, assim, ela é vertical, em salas com prateleiras, né? Então, ou seja, fazer em casa é algo super, né? A pessoa pode ter uma prateleira lá, colocar, não precisa de terreno, nada disso, né? E você está transformando um resíduo, 2 resíduos, botar assim, incluir a gramínea ali, cebola, em algo que você vai consumir. Eu estava pesquisando, o Brasil ele consome em média 5,6 quilos, né, por pessoa café. Então tem resíduo pra caramba para cada um fazer o seu, né? Exato. E se você pensar nisso comercialmente, né, também é muito viável, né? Vamos botar aqui em Foz do Iguaçu. Quantas cafeterias tem? Quantas você poderia recolher isso comercialmente, sem pensar até em resíduos residenciais, né? Então, comercialmente também é algo bem viável. E você ajuda a prefeitura, né, a recolher resíduos, aplica isso. E numericamente falando, assim, a produção que a gente conseguiu é de aproximadamente 110%. O que significa isso? Que 1 quilo de borra de café seca, no final, a gente consegue produzir 1 quilo de cogumelo fresco. E esse resíduo que sobrou desse processo de produção, ele ainda pode ser encaminhado para a produção de energia. Então, assim, você pega algo que era sem valor, que dá custos para a sociedade e faz com que ele tenha um valor econômico. Então, é muito interessante e viável, né, de se produzir. E tá, a gente está falando de pequena produção, mas já existem agricultores, assim, agricultores, eu digo, comerciais, que utilizam essa técnica? Ou vocês não têm conhecimento? São brasileiras de cogumelos comestíveis utilizando resíduos, assim, palha, né, feno, mas não a borra de café que a gente tem conhecimento. A borra de café é a inovação da pesquisa de vocês, né? Mas o interessante é que a gente mostra também para a sociedade, assim, ó, tem muitos resíduos aí, tem área de pesquisa, tem muita coisa para ser descoberta, muita coisa para ser aproveitada, e tem muita borra de café por aí pronta para ser usada. Então, é até um convite, né, aos produtores. Gente, olha, ó, tem um resíduo aí fácil, né, é nutritivo que pode ser inserido nos processos produtivos de vocês. Professora, e como que a borra do café pode contribuir, ou está contribuindo aí para o cultivo do cogumelo? Pode contribuir nesse sentido. Justamente, a gente tem um resíduo que é muito famoso, né? Eu falei 900 mil toneladas, né? Anuais no Brasil. Imagine se tudo isso fosse revertido para a produção de cogumelos comestíveis. Foi aquilo que a Helene falou. Com essa proporção de gramínea, né? Ou seja, 1 quilo de café você produz 1 quilo de cogumelo. Olha aí, seria 900 mil toneladas de cogumelos. Num país que nós temos problema com a fome ainda, né? Em regiões que têm dificuldade de acesso a alimentos de qualidade, né? E falando do cogumelo, né? Eles têm alto valor nutritivo. É cheio de proteínas, é um substituto vegetariano que eu digo, né? Eu não sou vegetariana, mas eu consumo muito cogumelo pelo sabor, pela variedade, né?
enfim, palatável dos cogumelos. Então, existe uma resistência da população brasileira em consumir. A gente é um dos últimos consumidores mundiais, mas isso tem aumentado. E também tem a questão econômica, porque como tem pouca, né, demanda, e o valor é alto no mercado. E ele é um alimento que é perecível. Então, você produzir lá longe o cogumelo até chegar aqui, ele chega sem muita qualidade. Então, acaba desestimulando o comércio. E aproveitando resíduos, pegando espécies que se adaptem à região com uma facilidade devido às temperaturas e tudo mais, você propicia que cada região possa se alimentar com o cogumelo daquela região, com o resíduo daquela produção, né, daquela região, sem ter grande desprendimento de investimento em combustível, por exemplo. Hoje, o preço que está o combustível, você trazer um cogumelo lá de Curitiba para cá, né, o tempo que encurta de prateleira e o valor agregado que gera, acaba inviabilizando para uma parcela da população que eles tenham acesso a alimentos diferentes, com qualidade, né, e existe essa possibilidade de ser implantada em cada região de acordo com as características. Esse viés aí, considerando as ODS, né, da Agenda 2030, você imagina um alimento extremamente perecível sendo produzido pela agricultura familiar, entendeu? E sendo consumido no próprio local. Então, você está gerando renda para uma família, você está gerando acesso ao alimento nutritivo, né? Então, assim, tem outras coisas embutidas. Imagine uma produção em pequena escala. Você aproveita um resíduo, você gera um alimento, e esse resíduo da produção do cogumelo que sobrou, você pode gerar energia para aplicar na mesma produção. Tá? Então, é um ciclo altamente sustentável. Você fecha toda essa cadeia produtiva. E vocês tiveram acesso ao cogumelo, digamos, tradicional, né? A forma de fazer. E o de vocês, teve alguma diferença no paladar, no formato dele? Cientificamente, a gente não avaliou, tá vendo? A gente não fez uma análise sensorial, até uma etapa, só que, né, a gente não precisa fazer tudo, né? Mas, assim, eu que sou uma consumidora de cogumelo, eu não percebi diferença palatável. Eu também não percebi. O que acontece é que eu até falei que alguns cogumelos nasceram feinhos no começo, eram faltas de ajustes na nossa metodologia. A partir do momento que a gente ajustou a nossa metodologia, eu, na verdade, acho os nossos cogumelos muito mais bonitos e saborosos do que os que tem no mercado, porque eles são frescos, né? Ele tá em Foz do Iguaçu no dia que ele foi produzido. Ele não leva 2 dias para chegar aqui, mas não sei quantos dias na prateleira do mercado, até a pessoa levar para casa, consumir muitas vezes aquele cogumelo, ele já perdeu toda o seu sabor, o seu aroma original. Esse ciclo é muito demorado, do nascimento até colher? É um ciclo demorado. Mas ele pode ser feito intercalado. Por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar com a produção comercial, ela começa a produzir hoje para colher daqui a um mês. E da semana que vem ela vai produzir de novo para colher daqui a um mês. É relativo demorar. Né? Se você pensar numa produção, Eu tava pensando nisso, ela falar um mês, eu falei, pô, é demorado se a gente pensar na questão. O cogumelo crescer lá assim, ó. Um mês é demorado se a gente pensar para fungos. Mas se a gente pensar, por exemplo, para uma cultura de milho, que demora 3 meses. Outra, o cogumelo, ele cresce em ciclos. O mesmo cultivo, ele pode dar cogumelo 3, 4... Dá várias floradas. Então você colhe a primeira, uma semana depois você tá colhendo. Então, eu acho que é um pouquinho demorado, que nem eu disse, um mês, para entrar ali no processo. Depois que você começa a produzir, isso é constante, porque além de você se organizar semanalmente e tal, você tem esses ciclos de cultivo, à medida em que esse fungo vai degradando o material, nasce o cogumelo. Continua nasce nova. Tá, e deixa eu perguntar, e como é que a gente reproduz esse fungo? Né? Eu tenho um fungo ali, ele tá gerando cogumelo. E aí ele deu a 3ª, 4ª florada. Aí eu tenho que trazer mais uma colônia de fungos, ou essa mesma colônia, ela vai se regenerando ali? É uma pergunta bem interessante. Essa, mas é interessante. Eu fiquei curioso.
Eu, por uma opção de nós não dominarmos tanto a parte biológica, que a gente estudou e tal, mas a gente não tem um espaço específico para isso, né? E quando você trabalha com fungos, você tem que cuidar com contaminação. Nós optamos por pegar cepas que já vêm de um produtor, né? Ele já produz isso em escala comercial. Nós pegávamos lá o inóculo dele já preparado. E a partir disso fazíamos o nosso Curitiba, né? A gente pegava os fungos puros e já. Mas é possível também fazer. É possível com um laboratório. A gente teve também a colaboração do professor Michel Passarini, que ele trabalha com fungos. E a gente conseguiu fazer essa reprodução no laboratório dele, né? Como é que é feita? A gente pega o fungo, né? Então, o que o fungo faz? Como ele é uma flor, né? Ele solta os esporos dele para se reproduzir. Então, a gente fez isso no laboratório. A gente colheu os esporos dele e reproduzimos, replicamos, tá? Então, isso é viável. Para nós, não foi interessante porque a gente não tem um laboratório de biologia. A gente Era muito assim, frito. Então, assim, era acrescentar muitas etapas. Então, a gente focou, vamos simplificar, vamos comprar ele já purinho e aplicar, porque o nosso interesse era estudar onde ele se desenvolvia e não isolar ele, que isso já é uma metodologia muito bem estabelecida. A ideia é o seguinte, ele tem que ser isolado lá no começo do processo, porque ao longo do processo ele vai se enfraquecendo, ele vai se alimentando, vai acabando o alimento, ele vai sofrendo alterações do ambiente, né? Pode se contaminar, então ao longo do processo, quando acaba, aquela massa fúngica que está ali, ela vai servir mais para adubação ou para a produção de energia, como a gente falou, naquele resíduo ali que já foi degradado, né? Mas para reproduzir outro cultivo, a gente sempre tem que partir do material mais limpo e mais ali do início da cadeia, até para não enfraquecer esse fungo, para que ele não perca as características dele, né? Então pode ser pelo método da clonagem do cogumelo, ou pelos esporos, ou adquirir um inóculo comercial. E já tem muitas empresas que trabalham com isso. Você compra lá e prontinho para você só semear ali nos seus substratos, né? Inocular os seus substratos e dar início à produção. Deixa eu só complementar aqui que a gente fala muito e a gente fugiu da pergunta aí. A gente teve a oportunidade de produzir isso, né, no laboratório. É claro que a gente consumiu nossos cogumelos, além da pesquisa que a gente caracterizou eles também. Eu tive a oportunidade de comer o cogumelo cru, assim, apenas colhido, né? A gente cozinha, a gente come. Eu não sei se você que é um consumidor, se você já fez isso. Às vezes você comeu um cogumelo cru que você compra no mercado, e o nosso, que a gente produzia ali na hora, colhemos, é outra coisa. É outro sabor, é um outro paladar. Assim, uma coisa fantástica. É muito... Tanto a textura quanto o sabor. Tem toda uma questão de benefícios, né? De você também aproveitar a potencialidade do alimento embutida aí nessa cultura mais caseira, mais familiar. Lá no início você falou sobre a questão econômica, né, do estudo e tal, e parece ser uma coisa viável. E eu queria saber se essa produção ela é mais econômica do que a convencional ou ela tem um custo maior? Então, assim, falando de cogumelos, né? O que é convencional? Convencional ele nascer na natureza. O que a gente faz? Nós pegamos ali as condições específicas com que ele nasce na natureza, que é um mecanismo como se fosse de sobrevivência do fungo. Ele começa a ficar muito úmido, começa a ficar calor e fala, nossa, gente, acho que eu vou morrer. E ele ele tem que lançar os seus esporos. Então nasce ali o cogumelo, né? Falando de uma forma bem popular, é uma sobrevivência. Ele lança o cogumelinho ali, desse cogumelo sai os esporos dele saem para o quê? Povoar a terra, né? Vamos degradar outros locais, já que esse está difícil. E o que a gente faz? Reproduz isso em escala, né? Então, para tirar os cogumelos, nós estressamos o cogumelinho de propósito, o fungo, né? Então, existem muitas técnicas. Existem técnicas de substratos que são compostados. Existem técnicas em toras, tem pessoas que produzem toras de madeira, é a coisa mais linda. Então, assim, o que é tradicional não existe muito mais, sabe? Mas essa técnica que a gente usa, ela é uma técnica que começou lá na China muito tempo atrás, acho que na década de 40 ou 50, que é a utilização de resíduos na produção. Eles inicialmente utilizavam serragem.
Só que lembrando que os fungos, para se sobressaírem ali no substrato, esse substrato não pode ser tratado. Hoje, a maior parte das serragens que a gente tem é tratada, né? A madeira é tratada para aumentar a durabilidade. Justamente para evitar fungos. Justamente. Então, o que acontece é que nem sempre é possível produzir a partir de serragem. Eu conheço produtores no Paraná que produzem a partir de serragem. Tem um bom distribuidor e produz a partir de serragem. Mas o tradicional, como eu disse, para fungos, vai depender da região. O que eu tenho aqui que não tem valor econômico para mim, que eu posso transformar em alimentos de qualidade. Então, talvez para nós, a grama seja o melhor substrato, para uma pessoa daqui 300, 500 quilômetros seja outro. Então, essa adaptabilidade na produção de fungos é incrível e faz com que o tradicional seja muito local, né? Em todas as grandes cidades, né, falando da pesquisa o que se tem é verdade, boa de café e pirâmide aqui. Então, são para as grandes cidades, né, locais, assim. E nós temos grandes produtores no Brasil também que produzem esses mesmos cogumelos em feno, né? Só que o feno, ele é um alimento para o animal. Então, você tem um custo de produção, ele não é um resíduo. Ele é produzido para um destino. Então, ele tem um custo inicial e você utilizar algo que já tem um mercado consolidado, você acaba criando uma competição, né? Valores econômicos. E acaba ali tirando o alimento dos animais, né? Então, é melhor que a gente trabalhe com resíduos nesse sentido. Porque eu fico imaginando que tinha uma empresa aqui em Foz, não sei se ainda tem, que ela recolhia os resíduos de fritura para fazer sabão, eu acho que detergente também. Então, a cada semana ela passava num bairro e as pessoas iam lá e entregavam. E aí aqui em Foz, quantas cafeterias tem, e todo mundo toma café, então imagina a quantidade de resíduos que também podem ser reaproveitados, né? Determinados programas, né? Eu imagino hotéis, né? Hotéis podiam utilizar, porque hotéis são grandes geradores tanto de resíduo gramíneo quanto de borra de café, né? É um mercado muito interessante. Como que a geração de biogás se enquadra nesse ciclo de reaproveitamento do café? Então, o biogás, né, ele é produzido a partir da decomposição de materiais orgânicos. Então, esses materiais eles já iam se decompor naturalmente na natureza, né? Naturalmente na natureza, é a redundância aí. Eles iam se decompor e emitir gases para a atmosfera. A produção de biogás, o que é? É você pegar esse material com a intenção de produzir energia, submeter ele a condições e a micro-organismos específicos que vão produzir, então, esse gás, né? Que é o metano. Ele é Produzir vários gases, mas o foco é o metano. Na verdade, no biogás, você tem vários gases, mas os dois principais é o metano, como a professora Aline falou, que tem de 50% a 75% desse gás, e de 25% a 50% pode ser do dióxido de carbono. Esse metano, ele tem um poder calorífico, né, muito bom, e ele é utilizado como combustível. Isso pode ser feito na forma da queima direta desse biogás, né, para produzir energia térmica, né, calor. Ele pode ser usado em geradores, né, para produzir energia elétrica, e ele pode ser feita a purificação. A purificação desse gás vai transformar, então, o biogás em biometano, né? E esse biometano é que tem esse potencial de utilização como combustível veicular. Então, qualquer resíduo que venha a qualquer momento passar por esse processo de digestão anaeróbica, que acontece sem a presença de oxigênio, pode gerar biogás, e esse biogás pode gerar uma fonte de energia. Então, o resíduo da borra de café, assim como outros resíduos, ele entra nesse sentido de você pegar um problema ambiental, né, que é um resíduo que tem que ser destinado, que gera custos para a sociedade, que pode gerar vetores, que vai liberar gases na atmosfera e transformar em um ativo energético que pode ser utilizado de diferentes formas para a população. Só complementando aqui, o que a Emily está falando, se você pegar a grama ou a borra do café e jogar diretamente no biodigestor para produzir o biogás, ele vai prejudicar a produção. Por quê? Justamente porque tem muita denina nesse resíduo. Então, a produção do cogumelo, né, comestível, antes dessa etapa, vai ajudar no processo, porque o cogumelo ele vai degradar a lignina,
certo? Então, o resíduo dessa borra de café, essa gramínea que ficou ali, ela vai estar com um teor de lignina muito inferior do que o início. Aí você joga no biodigestor e faz o restante do reaproveitamento daquele carbono que sobrou ali produzindo o biogás, entendeu? Então, veja como aquilo que eu falei do ciclo completo. Você não pode jogar qualquer coisa hoje no biodigestor para produzir biogás. São materiais que também é uma digestão feita por micro-organismos, só que esses micro-organismos ali não conseguem pegar lignina. Então, se você coloca muitos alimentos, né, que tem lignina nesse biodigestor, você vai parar a sua produção, você vai, né, Você vai trazer um problema para a sua produção de que ele não vai conseguir degradar com eficiência, né? Ele vai sofrer para fazer esse mesmo processo. Então, assim, o pré-tratamento com é uma vantagem. Você, além de maximizar, falando em termos econômicos, porque você está tirando mais um produto, né? Tirando o cogumelo daquele resíduo, antes daquele resíduo poder se converter em energia, né? E você ainda evita problemas nos sistemas de digestão de biogás, né? Porque esse material, ele já vai... as moléculas grandes dele já foram transformadas em moléculas menores, passíveis de serem assimiladas, então, por aqueles micro-organismos que produzem o biogás e, consequentemente, o metano ali. Professor, e a pesquisa lá da questão dos fungos, ela está em qual momento dela, da pesquisa? Ela já era próxima da finalização ou não? Com café, sim. Já foi finalizada? Nós já finalizamos, então, em breve vai sair o artigo já para publicação. Mas com café nós já finalizamos. Agora estamos trabalhando com a gramínea, outros resíduos. Somos associando aos resíduos, né? Existem muitos resíduos hoje que não têm destinação. Tem números, né? Que é um problema. Então, assim, a que ponto isso pode ser estudado e ser aproveitado para a geração de alimentos de qualidade e energia, né? Tá. Renovável, energia renovável ainda, né? Que é uma maravilha. Tá. Essa nova pesquisa, né? Eu ia falar essa nova linha, mas é a mesma linha, mas essa nova pesquisa, ela ainda está focada nos cogumelos comestíveis, né? Sim, eu ainda utilizo os cogumelos comestíveis como forma de produção de alimento e como forma de pré-tratamento de resíduos Para destinar o digestor. Para que ocorra essa digestão anaeróbia. Nós temos, assim, ótimos resultados. Como a gente está na fase de pesquisa, ainda não foi publicado nada, a gente não pode muito divulgar numericamente, mas assim, o que eu posso adiantar é que tem resultados expressivos positivamente da utilização desses fungos na pré-degradação desses materiais para a produção do biogás. Eu queria voltar lá no começo, no café ainda, e para perguntar se o tipo de café influencia no resultado com os fungos. Por exemplo, se a gente usar um café mais popular ou um café gourmet, vocês chegaram a fazer esse tipo de análise? Ou a borra é a borra? Não fizemos, mas assim, o teor dos nutrientes que interessam para os comestíveis é muito semelhante, entendeu? Então, assim, a gente não trabalhou com diversos tipos de café avaliando. Podemos até ter, mas assim, eu já sei a resposta empiricamente que não vai influenciar muito. Justamente porque a quantidade de carbono, nitrogênio, de outros minerais que ali tem, que é muito semelhante, entendeu? Que é o que interessa pro fungo, né? Como que vai gerar o... E nem a forma como o café é feito, como aquela borra foi formada. Também não altera nada. Então, nós testamos no início a diferença para os shows rápido, muito diferente. Não, a gente viu que as boas são muito semelhantes. Inclusive misturas, né? Que no começo a gente não sabia. Pegamos expresso, pôramos o café, acumulamos bocas. Existe uma variabilidade de composição, mas essa variabilidade não é significativamente não é significativa para o fungo, entendeu? Variar 2, 3% de teor de carbono, num todo, ele não vai prejudicar o crescimento do fungo, né? Por exemplo, o fungo que nós trabalhamos,
ele se adapta muito bem com 1% a 1,5% de nitrogênio. Só que o café, ele torrado ou ele mais verde, as diferentes formas do café, não vai alterar a concentração do nitrogênio. O que vai alterar é a forma que esse nitrogênio se expressa ali dentro, mas ele ainda vai estar ali. Ele não vai ser perdido, né? Então, esse fungo, ele vai entender, tem nitrogênio. Vou desenvolver aqui. Então, acaba que, indiferente da borra, ele vai ter essa utilidade. E essa questão química também não altera com a questão do café ser do Brasil, ou ser do Vietnã, da Etiópia, é tudo a mesma coisa. O nosso paladar vai ser muito mais sensível a essas alterações do que o fungo. Porque o fungo, ele só quer Saber do carbono, do nitrogênio. se reproduzir. Você falou que dá para reproduzir esse material em casa, né? Reproduzir o material, não. Reproduzir essa experiência do cultivo de fungos em casa. Você acha que a gente conseguiria fazer um tutorial ensinando para produzir o seu próprio shimeji? Um passo a passo a gente consegue fazer? Eu acho que consegue fazer sim. Tem que pensar ali certinho nas quantidades, para ficar mais acessível, né, às pessoas. Mas tem como fazer sim. Tem como fazer. Você queria que eu fizesse isso? Não agora. Não agora, porque a ideia é a seguinte. Se esse programa alcançar 5.000 likes, a promessa minha e do Jackson aqui é a gente fazer um tutorial sobre como produzir o seu próprio shimeji em casa, se vocês toparem. Nós vamos assumir essa responsabilidade. Então, falando nessas coisas futuras, era uma intenção minha também no programa aqui na cozinha colocar o cogumelo. Entendeu? Eu queria fazer um videozinho falando do cogumelo. E a intenção era, no final, fazer a receita lá, né? De produção. Tem ideias que vão nesse sentido aí. Mas nós conseguimos sim, com certeza. Então, eu posso lançar esse desafio aqui no encerramento do programa? Não, pode lançar, que eu vou começar a pensar nas melhores formas aqui para que isso seja aproveitado efetivamente pelas pessoas em casa. Tá. Professora Aline, obrigado pela presença. Milene, obrigado. Foi demais conversar com vocês aqui. Vocês acham que ficou alguma coisa de fora? Falamos do shimeji dessa Pelos das nossas participais, né? fala como de café. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a professora Aline volte de novo, né? Porque a gente já tem um outro papo para falar aí sobre o projeto dela, que é o Química na Cozinha, mas eu não vou dar spoiler hoje. Obrigado, gente. Tem mais alguma coisa para falar, Jackson? Certo. Acho que agradecendo. E você que está assistindo, obrigado por nos assistir. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações e usar a caixa de comentários aí embaixo. E como a gente conversou antes, tá lançado o desafio aqui. Se esse vídeo alcançar 5.000 likes, a gente vai trazer a professora Aline, a Emilene aqui e vamos ensinar para vocês a cultivar o seu próprio shimeji em casa. Aproveita isso, hein? São duas cientistas dentro de uma universidade conceituadíssima te ensinando a fazer o seu próprio shimeji.